qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Da sapatilha, estilo e conforto para os seus pés. Um par de sapatilha R$ 33 ou 3 pares por R$ 90. Você, que é aposentado do INSS, agora pode fazer empréstimo pelo celular, a qualquer hora e de qualquer lugar. É rápido, seguro e muito fácil. Paraná Banco, Rolândia. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. A música brasileira que acontece agora. Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: Lei do abuso de autoridade criada por deputados federais pode prejudicar o nosso país. Em depoimento ao GAECO, uma servidora da saúde denuncia a médica Nilza Franciscone por ameaça. Semana da Pessoa com Deficiência terá um debate na APAI sobre inclusão social. E você vai ver ainda, saiba os perigos do uso indevido da sibutramina. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Vamos iniciando o nosso Diário 27 com a nossa transmissão também na página do Facebook. Lá você pode curtir, compartilhar e também deixar sempre o seu recado. 3 pessoas foram presas ontem por tráfico de drogas aqui na cidade de Rolândia. De acordo com informações da polícia, a equipe estava realizando patrulhamentos no Jardim Novo Horizonte, quando avistaram um rapaz em frente a uma residência em atitude suspeita. A polícia ainda relatou que quando o rapaz avistou a viatura, ele correu para dentro da residência. A equipe então rapidamente entrou nesta residência onde o rapaz foi contido. A equipe disse que no local havia mais 2 homens que também tentaram fugir. A polícia relatou que na revista pessoal foi encontrado na boca de um dos indivíduos uma porção de cocaína. Ao ser questionado, ele confessou que estaria saindo para entregar a droga e que vende através do aplicativo de celular WhatsApp, sendo comercializada cada porção pela quantia de R$20. A polícia ainda disse que ao realizar uma revista na residência foi encontrado atrás da porta da cozinha uma sacolinha contendo 11 porções de cocaína. Em cima de um rack foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos 3 indivíduos e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia para serem tomadas as devidas providências. E vamos conferir outras informações que chamam a atenção aqui no estado do Paraná.
homem foi preso na tarde desta terça-feira com 500 mil maços de cigarros contrabandeados na zona rural de Umuarama. A equipe da Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar no local, encontrou 2 caminhões fazendo transbordo da carga. Além dos cigarros, a polícia também apreendeu 3 caminhões, 2 Kombis e uma motocicleta. Um homem de 28 anos foi encontrado morto no Lago Itaipu, em Itapulândia, nesta terça-feira. A família da vítima informou que ele foi visto pela última vez com vida na noite da segunda-feira, quando tinha saído para pescar. Os bombeiros informaram que o rapaz estava com um colete salva-vidas e que o corpo não tinha sinais de violência. O homem provavelmente morreu afogado. A Polícia Civil de Cambé está à procura de um homem acusado de vários furtos. De acordo com as investigações, ele atua principalmente nos bairros Bandeirantes e Novo Bandeirantes. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele olha sobre o muro de uma residência antes de praticar mais um furto. Quem tiver informações sobre este suspeito deve acionar a Polícia Civil através dos telefones 190 ou 181. A ligação é anônima. Uma residência foi furtada ontem na Vila Oliveira, aqui em Rolândia. A moradora disse à polícia que saiu de casa por volta das 5 horas da tarde. Quando retornou, às 18 horas da noite, às 6 horas da tarde, encontrou a janela da cozinha quebrada. Ela disse que foi levado do local uma TV de 40 polegadas e uma certa quantia em dinheiro. A polícia foi acionada, realizou patrulhamentos, mas nada foi encontrado até o momento. A mulher foi orientada, um boletim de ocorrência foi registrado. A Lei de Abuso de Autoridade, criada pelos deputados federais e encaminhada ao presidente da República para a sanção, pode prejudicar o nosso país. Nós fizemos uma entrevista, fizemos uma matéria especial com o policial rodoviário federal, Santão, para que ele contasse um pouquinho mais para a gente e que a gente conhecesse um pouquinho mais dessa lei do abuso de autoridade. Vamos ver. E hoje eu estou aqui ao lado do Santos, ele é policial rodoviário federal, ele também tem um canal no YouTube, onde é o Canhota Não, onde ele coloca vários vídeos falando sobre a esquerda, falando sobre comunismo, falando sobre leis, sobre defensão de direitos humanos, sobre diversos assuntos. Hoje ele veio aqui a convite da gente para falar um pouquinho sobre essa lei que está tramitando lá no Congresso, sobre o abuso de autoridade. Como ele é conhecedor de leis, é conhecedor de várias circunstâncias, postou inclusive um vídeo dele essa semana falando sobre isso lá no canal do YouTube, nós o convidamos para falar sobre o assunto. Tudo bem, Santos? Graças a Deus, tudo ótimo, Flávia. Bom, vamos falar sobre abuso de autoridade. Você, como um policial rodoviário federal, enfrenta todos os dias a criminalidade, está nas ruas combatendo. Como é que você vê essa lei de abuso de autoridade? E também é muito falado aí sobre a questão de algema, de policial poder ou não poder. Como é que você vê tudo isso? Ô Flávia, sem exagero algum, a lei de abuso de autoridade ela vai destruir o nosso país, tá? Eu não estou falando isso com a visão apenas de policial, eu estou falando com a visão de cidadão. Essa parte aqui, que o pessoal está muito preocupado, que é a algemação do policial quando ele faz no bandido e tem a necessidade de prender o bandido, é o mínimo, tá? Eu vou, inclusive, algemar você agora, tá bom? Eu? Isso. Eu? Permito, claro, vamos lá. Primeira vez que eu vou usar uma algema, vamos lá. Vou colocar na tua outra mão. Vamos lá. Vamos lá. Gente, estou algemada, impossibilitada de me mover. Flávia, certamente nenhum policial foi na tua casa, ou na tua igreja, ou na tua escola e te algemou. Não, só aqui na TV Cultura. Não, mas brincadeira, brincadeiras à parte, mas realmente a algema é para impedir a movimentação de qualquer pessoa que possa oferecer resistência, é isso?
Justamente, a algema, você pode ver, a Flávia possivelmente não está constrangida aqui, não está chorando, né, Flávia? Não, ainda não. Eu já utilizei a algema em cursos de policial, entendeu? Curso de treinamento. Também não fiquei constrangido, não entrei em depressão. Ela serve para que o bandido não se movimente, não pule da viatura, não pegue a arma do policial, não puxe o volante da viatura. E isso vai trazer o quê? Segurança para as pessoas de bem da sociedade, tá? Porque ele está trabalhando com a segurança, né? Nós não queremos proteger a vida do marginal. Tá? A vida do marginal é a última instância. Primeiro se protege a vida do cidadão de bem, de uma criança que está passando na rodovia, de uma família, dos outros transeuntes. Por isso é necessário a utilização da algema. Tá? Nessa lei, se aprovada, ela vai proibir que você possa algemar uma pessoa? Eu vou citar um exemplo aqui. Um marginal entra numa casa, mata algumas pessoas, estupra uma mulher. E quando nós pegarmos ele com o veículo que ele roubou daquela família, e ele simplesmente falar assim, ó, pode me prender que eu não resisto, você automaticamente, quando tiver a necessidade de fazer a utilização da algema, mesmo sendo um marginal extremamente perigoso, só pelo fato dele te dizer que ele não está resistindo, eu não vou poder mais utilizar esse instrumento aqui para trazer segurança para a sociedade. Mas, repetindo, isso aqui é o aspecto menor da lei de abuso de autoridade. Ela põe em risco a nossa nação. Mas eu vejo assim, por exemplo, se ele falar, olha, não estou resistindo à prisão, aí você vai levar o camarada sem algema. Chega no meio do caminho, dá um surto nele e ele resolve agredir os policiais que estão prendendo. E aí, como é que fica, né? Essa lei de abuso de autoridade está trazendo todo o risco que deveria estar na vida do bandido, que é aquele que causa o mal para a sociedade. Você está trazendo todo esse risco para a vida dos policiais e das pessoas de bem, que inclusive às vezes não têm nenhum envolvimento com o crime que ele cometeu. Ele está se algemando, agora vai conceder o resto da entrevista. Eu vou conceder o resto da entrevista algemado. Então tá? dá a chavinha aqui, que a chavinha agora é minha. Vamos ver se a Flávia vai conseguir tirar depois, né? Se ela não tiver essa habilidade, aí eu estou perdido. Essa bandeira é muito linda, mas ela tem sido pouco respeitada, né? Flávia, qualquer cidadão de bem, que eu sei que você faz parte desse grupo, qualquer patriota defende isso daqui. E essa lei, ela foi feita para destruir essa bandeira, destruir nossa nação. Eu vou falar para você alguns aspectos dessa lei. Não dá para trabalhar todo, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, mas a população precisa conhecer isso. Diga, pode falar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o policial, o juiz ou promotor vai ter que indenizar, conforme o artigo 4º da lei, o bandido. Você imagina que quando começarem as ações de indenização serem destinadas contra os policiais, os juízes, os promotores, como que vai ficar a cabeça dos outros juízes, promotores e os outros policiais? Vendo... Vão parar tudo de trabalhar. Justamente, eu tenho que ser bastante sincero, não estamos só com a peneira. Muitos policiais já têm deixado de trabalhar por causa da situação, da condição do trabalho. Medo de ter que pagar a indenização para um bandido. Além da indenização que o policial, juiz e promotor vai ter que pagar para o bandido, nós também perderemos o cargo público. Automaticamente, no outro dia, nossos filhos estarão passando fome. Tá? Olha só, outra situação. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico aqui no Brasil que aconteceu esses dias. O governador da Bahia impediu que a Polícia Militar intervisse numa ação do MST. E esta lei permite que as corregedorias apurem o abuso de autoridade. Corregedorias essas que poderão ser indicadas por um governador comunista como esse. Então, os policiais que estiverem fazendo um bom serviço para a sociedade, os juízes, os promotores que estiverem fazendo um bom serviço para a sociedade, serão julgados por conselhos e corregedores indicados por governadores e possivelmente, se caso adentre novamente, um presidente da República Comunista. Se por um acaso o nosso presidente conseguir vetar esse abuso de autoridade, que é o que está nas redes sociais, está todo mundo pedindo, veta presidente, veta, e daí? O que acontece no depois? O procedimento legal é justamente isso, o presidente pode realmente vetar integralmente ou parte da lei, mas a população está sendo enganada e não está se dando conta que, na verdade, o poder total e último
dessa lei aqui está na mão do senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara de Deputados, porque ele pode derrubar, o veto do presidente. Derrubando o veto, fica a lei. Derrubando o veto, a lei começa a valer, começa a ser colocada em prática no momento seguinte, no dia seguinte já. Quer ver algumas outras coisas absurdas dessa lei? Vamos lá. Olha só, o policial vai precisar fornecer qualquer dado para o advogado ou para o bandido. Se eu não fornecer os meus dados, ou fornecer falsamente, por exemplo, o bandido ou o advogado vai querer saber o meu nome completo, aonde eu moro e qualquer outra coisa. Eu vou ser obrigado a fornecer os meus dados pessoais. A partir do momento que eu não fizer isso, eu já estou respondendo o abuso de autoridade. Vou perder meu cargo público e talvez vou ter que indenizar o bandido por causa disso. Mas aí você vai pôr sua família em risco ao dar o endereço da sua casa. O que vai acontecer? Os policiais vão parar de prender. Simplesmente assim. O juiz e o promotor também vão ter que fornecer os dados deles. Não se esqueçam disso, tá? Artigo 21. Praticar violência moral. O que é isso? Pelo simples fato do policial ter, às vezes, que levantar o tom de voz contra um bandido, ele pode já se sentir constrangidinho, não é? O bandidão... Já com ação moral. Fala assim, eu tive um constrangimento moral. Que isso é uma coisa totalmente subjetiva e, geralmente, os advogados, os bandidos fazem isso. O advogado do Lula, por exemplo, sempre fala que o juiz Sérgio Moro condenou ele sem provas, o Tribunal da 4ª Região também fez isso, e vive falando que isso foi feito para tentar prejudicar o Lula. Um outro artigo dessa lei, perdoe-me a expressão, desgraçada, totalmente desgraçada, fala justamente isso, que se a autoridade tomou qualquer ato, qualquer atitude contra o bandidão, na intenção de prejudicá-lo, é abuso de autoridade. Olha só. Admite-se a ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? Muitas pessoas não entendem o que está escrito aqui. Significa que o advogado também vai poder mover essa ação. E por óbvio que o advogado que defende o bandido vai tentar usar esses argumentos contra a autoridade que prendeu. Tanto o policial, o delegado, o promotor e o juiz que proferiu a sentença. Intimidando, ou seja, a autoridade mais uma vez. Justamente. Vamos lá? Vamos para outra coisa aqui absurda? Impedir por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Os comunistas, a gente sabe muito bem que defendem as manifestações aí dos grupos sociais como o MST, manifestações essas que muitas vezes invadem propriedades particulares ou fecham rodovias, fecham praças públicas, fecham repartimentos públicos, repartições públicas. E eles estão lá com facões, estão com foices para cima, mas não estão causando nenhum tipo de violência. Ainda vai se entender que isso é uma manifestação pacífica, é um agrupamento de manifestação pacífica. Eu não vou poder impedir em nenhum meio, com nenhum meio. E se alguém falar assim, olha, policial, vai lá e desocupa a área, você vai conseguir? Como? Porque se eu impedir os manifestantes, por exemplo, de fechar a rodovia Regis Bittencourt, a Via Dutra, que passa lá 40% do PIB do Brasil, se a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que tem atribuições naquela área, tentar impedir essa aglomeração de pessoas para fins pacíficos, ela vai responder, os seus integrantes, os policiais, vão responder por abuso de autoridade, vão perder, sim, os seus cargos públicos. Você se sentiu intimidado de dar a entrevista ao chamado? De forma alguma, eu utilizei a algema diversas vezes já em mim, em cursos de reciclagem da polícia, em ministrações de legítima defesa, em ministrações de técnicas policiais. Estou aqui com a algema até agora, e vou para casa bastante feliz, não estou nem aí. Não sou bandido, sou policial, sou o cara que prende. Já utilizei essa algema aqui em, 300, 400, 500 bandidos que eu tive que prender, e eu estou aqui com elas, mostrando para todo mundo que não estou constrangido. Não vou chorar hoje à noite, não vou ficar com depressão, não vou procurar psicólogo nem psiquiatra. Santos, obrigada. Obrigado pela sua explicação, obrigada por nos alertar de diversas situações, e a gente fica na torcida pelo nosso país, por essa bandeira, que essa bandeira continue sendo verde, amarela, azul e branca, né? Jamais será vermelha, e é essa a luta que a gente tem. Eu vou pensar se eu vou desalgemar você, eu acho que eu vou deixar você aqui na TV
Agricultura, tomar um cafezinho, bater um papo. Depois a gente pensa em desalgemar ele. O que você acha, Thiago? Posso terminar assim, Flávia? Ó, algema é para bandido, não é para nossa nação. E essa lei aqui está fazendo isso, colocando algema na nossa nação. Lutemos contra isso. Obrigado pela oportunidade, Flávia. E nós só temos que agradecer ao Santão pela entrevista concedida, e ele fez também um videozinho que ele colocou lá no canal dele do YouTube, que é o Canhota Não. E nós vamos conferir agora. Atenção, Vossas Excelências, julgamento do pedido de anulação da lei de abuso de autoridade. Em suma, o que a lei fala? Que não se pode prender, matar, denunciar, investigar, acusar e nem julgar bandidos e nem políticos corruptos. Além disso, o policial, o juiz e o promotor que fizer qualquer uma dessas coisas vai ter que pagar indenização para os bandidos. E também qualquer um vai poder denunciar o policial, o promotor e o juiz, incluindo a corregedoria indicada por governadores ou até um presidente comunista. Olha, eu, como relator, julgo que essa lei está totalmente correta e não há nada de errado. É o parecer. Justamente isso que vai acontecer com o nosso país, pessoal. Não se enganem, porque a estratégia comunista da implantação do comunismo na América Latina inteirinha, estabelecida pela ideia do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no Foro de São Paulo, ainda está sendo colocada em prática. Dia 25 nós vamos para a rua defender esta bandeira, enquanto ainda é possível se fazer a defesa dessas cores em um protesto pacífico. Porque possivelmente você vai ter que ir para as ruas algum dia levantando uma bandeira vermelha, procurando um cachorro para matar ele e levar alimento para você e para a tua família. A estratégia comunista está sendo colocada em prática há muito tempo e agora com muito mais veemência. A Argentina está indo para o caminho da Venezuela. Não se enganem, não adianta nós termos apenas um presidente que pensa pela nação, como está a situação da Argentina, se você tem o aparelhamento do Supremo e do Congresso Nacional. Vá para as ruas, porque quando os promotores e os juízes e os policiais começarem, por causa dessa desgraça dessa lei, a pagarem indenização para os bandidos e serem excluídos das suas funções, e os filhos deles começarem a passar fome, como poderá acontecer com os meus filhos, você acha que vai acontecer o que com os outros policiais, com os outros promotores e com os outros juízes? Ninguém mais vai fazer nada. Nós estamos correndo um risco enorme se esta lei for aprovada. E além disso, muita gente está com a esperança do veto do Bolsonaro. Muito bem, mas vocês sabiam que se o presidente vetar, o poder está nas mãos do Rodrigo Maia, porque ele pode sim derrubar o veto do presidente. Além disso, vamos supor que aconteça uma catástrofe e morra o presidente da República e o vice. Sabe quem vai ser o teu presidente brasileiro? O senhor Rodrigo Maia. Você acha que ele vai defender essas cores aqui? Sendo que nem presidente da Câmara ele poderia ser, porque nasceu no Chile? Vá para as ruas antes que o nosso país vire uma desgraça total. E é isso aí, minha gente. O que nós temos é que lutar pelo nosso país. Nós queremos um país livre e evolução. Um país onde que as pessoas possam trabalhar honestamente, ganhar o seu ganha-pão, né? Ganhar o seu dinheirinho, crescer, evoluir, criar nossos filhos em segurança. E para isso, todos nós temos que nos unir e ajudar. Um jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de homicídio ontem na cidade de Apucarana. O rapaz foi atingido por 2 tiros no tórax. O crime aconteceu no núcleo Romeu Albert e, de acordo com a polícia, o SEAT socorreu o rapaz e foi levado para o Hospital da Providência. A vítima foi identificada como David Richard dos Santos Soares. Ele contou à polícia que o atirador estava em um veículo Astra de cor cinza e que, após efetuar os disparos, fugiu em alta velocidade. A polícia agora passa a investigar mais este caso.
Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 4,02, o euro a R$ 4,47 e a poupança tem um rendimento para hoje de 0,16%. E daqui a pouco você vai ver servidora denuncia médica por ameaça. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. O uso da dentadura ou a falta de um ou mais dentes faz muita diferença. Pode parecer até banal, né, para quem não sofre da situação, mas os prejuízos para quem sofre aí do problema são muitos e atingem a saúde, a vida social, o lado emocional. E olha, a missão da Oralsim é justamente essa, de restaurar o seu saúde, trazer qualidade de vida e autoestima para você. Ligue 3176-3000 e agende a sua avaliação gratuitamente. Os profissionais especializados vão avaliar e conversar com você sobre o seu tratamento. Vão fazer um orçamento facilitado para que você possa realizar o seu sonho. A Oralsim, a sua referência em implantes dentários, está sempre cuidando da sua saúde bucal. Então não perca tempo, corra para a Oralsim, realize lá o seu sonho. Em depoimento ao GAECO, uma servidora da saúde denuncia a médica Nilza Franciscone por ameaça. Dentre os depoimentos dados ao GAECO e Gepátria sobre as horas extras e carga horária da médica Nilza Franciscone, em um deles, uma servidora conta que foi ameaçada pela médica. Então, nesse dia, eu falei para os pacientes, não, ela não chegou ainda. Aí, vários falaram, não, ela chegou sim, foi lá para o fundo, para a sala 16, que eles sabem onde que a gente passa a digital, tudo. Falou assim, ela passou o dedo e foi embora. Eu falei, não, ela não veio. Aí terminei de dar as orientações e fui para a sala 1, que é a pré-consulta. Aí eu perguntei para a Neia, auxiliar de enfermagem. Falei, Neia, a doutora já veio? Aí ela falou assim, não está na hora dela. Eu falei, que os pacientes estão perguntando. Porque diz que ela veio, passou o dedo e foi embora, mas eu não vi ela. E ficou por isso. Em seu depoimento, a servidora conta que dias depois do acontecido, um paciente não conseguiu retirar o medicamento controlado pela falta de informações na receita. Quando a servidora pediu à médica que preenchesse as informações, houve um desentendimento entre as duas. Segundo a servidora, ela foi ameaçada. Uma paciente me procurou mais ou menos 11h20 da manhã e me procurou porque ela tinha passado com a doutora Nilza alguns dias antes. E agora eu não me lembro se foi a data que a doutora esqueceu ou se foi a assinatura no carimbo. Estava carimbado. Mas não lembro se foi a data ou a assinatura. Então ela foi no centro de especialidade pegar o medicamento e ela não conseguiu, porque não faltava esse detalhe. Então, só que eu não lembro qual é, se é a data ou a assinatura dela. Sem isso não pega o remédio. Controlado, né? Aí eu falei, então espera um minutinho que eu vou conversar com a doutora. Eu vou ver se ela tá aí, eu vou conversar com ela. Aí eu entrei e ela já estava saindo para ir embora. Aí nisso eu comparei ela, conversei com ela, falei, doutora, olha, a paciente veio aqui tal dia, consultou com a senhora, e ela foi pegar o medicamento, não conseguiu porque tá faltando esse detalhe, mostrei a receita para ela. Ela falou, manda marcar uma nova consulta. Aí eu falei, doutora, mas tá longe, só tem vaga pro mês que vem. Ela falou, a paciente se vira, manda marcar uma nova consulta. Aí nisso ela falou assim para mim, então quer dizer que estão falando por aí que eu passei tal dia, eu passei o dedo e fui embora? Que eu passei a digital e fui embora? Aí eu falei, mas ninguém falou nada. Aí eu vi
né, eu lembrei que ela estava falando comigo. Aí eu falei, eu tenho que dar satisfação para o paciente. Eles me perguntaram, eu tenho que dar uma satisfação. Eu falei assim, você não tem que dar satisfação nenhuma para esse povinho. Foi o que ela falou, sem dar satisfação nenhuma para o povinho. E me deu 3 tapas no rosto. E falou para mim, toma cuidado, toma muito cuidado. Aí eu, na hora ali, eu fiquei sem reação, fiquei olhando para ela, sem saber o que falar, não respondi nada, só fiquei olhando e fiquei perguntando o que ela vai fazer, o que ela pode fazer comigo. A servidora conta que entendeu a frase e os tapas como uma ameaça. Mas aquele dia ali eu achei, na minha opinião, uma ameaça. Diante da denúncia, o Ministério Público apurou como era a relação da médica com outros servidores, se houve ou não uma ameaça por parte dela. A senhora teve uma situação de intimidação de uma funcionária na UBS, a Nair? Não. Após ela indagar, ela indagou da senhora se, porque um paciente foi reclamar que a senhora tinha ido embora e ela foi falar isso para a senhora intimidou-a. A senhora se recorda disso? Não, porque eu não intimidei ninguém. A médica esclarece o início do desentendimento entre a servidora, que ela não teria passado o ponto e ido embora, mas esqueceu o carimbo e retornou para buscar, já que as receitas controladas precisam de carimbo. Eu saí da minha sala, isso antes das 7, eu entro pela entrada principal junto com os pacientes, e aí eu fui até a sala 1, que é onde fica o enfermeiro-chefe, que chega mais cedo, e fica ali ele que abre o posto. Falei, Luiz, esqueci o carimbo. Ele falou, Luiz, então busca o carimbo, porque sem o carimbo você não vai conseguir trabalhar. Eu deixei a bolsa, deixei a maleta, tudo no consultório, saí com o telefone e com as chaves do carro. E fui até em casa pegar o carimbo. Eu moro entre ida e vinda, deve ter dado uns 15 minutos para retornar com o carimbo. E aí, nesse intervalo, o paciente perguntou, a doutora está indo embora? Ela falou, deve ter ido para casa. Né? Aí eu voltei, atendi normalmente, devo ter chegado perto de 7h10, 7h15, e na reunião mensal eu comentei. Falei, olha, você está ali na frente para fazer o acolhimento do paciente e para nos resguardar. O depoimento da médica, a denúncia feita pela servidora, fazem parte de um inquérito feito pelo Ministério Público, onde a médica Nilza foi alvo de investigação sobre horas extras e sua carga horária. As denúncias foram apresentadas à Justiça. A médica e seu esposo, o prefeito Franciscone, são réus em uma ação civil pública. E devemos lembrar que este depoimento faz parte das investigações do GAECO-GEPATRIA, do Ministério Público Federal da cidade de Londrina, onde indiciaram, onde pediram a abertura de uma ação civil aqui na cidade de Rolândia de improbidade administrativa, que tem como réus, né, o prefeito da cidade de Rolândia, Luiz Franciscone, tem também a doutora Nilva Xavier Franciscone, a ex-secretária de Saúde, Rosana Alves, e o ex-procurador do município, o Dr. Lucas. Lembramos que esta é uma ação civil que corre na Justiça, onde os réus terão a oportunidade de fazer as suas defesas e posteriormente serão julgados, condenados ou liberados pelo juiz. Esta é a parte jurídica, ou seja, o Ministério Público de Londrina fez a sua parte de investigação, levantamento de todos os dados, documentos e também de ouvir os depoimentos de todos os envolvidos neste caso. Esta apresentação desta matéria é a 4ª parte da matéria que envolve toda esta situação. Agora, toda essa documentação, depoimentos e tudo mais, também foi remetido à Câmara de Vereadores para a apreciação dos senhores vereadores. Porque, segundo o diretor do GAECO, o Dr. Renato de Lima Castro, quem faz a justiça política são os vereadores. Portanto, cabe a eles analisar e impedir
que haja improbidade administrativa no nosso município. Até o presente momento, até o fechamento desta edição, nenhum dos vereadores se comunicou, se pronunciou ou houve qualquer movimentação para coibir a improbidade administrativa no nosso município ou colocar em votação pelo menos essa discussão. Isso tem sido ignorado pelos senhores vereadores, né? E a gente continua aguardando e verificando até quando os senhores vereadores irão fingir que nada acontece no nosso município. Por outro lado, esta questão dessa servidora da saúde também já foi discussão na prefeitura. Já foi aberta uma sindicância, na época em que era o prefeito, o senhor Roberto Negrão, que estava em substituição ao prefeito Luiz Franciscone Neto. Ele aprovou a sindicância e se instaurou um procedimento administrativo para apurar todas essas denúncias da área de saúde. Mas até o momento também não há nenhum comunicado da prefeitura sobre como está a situação do processo administrativo que envolve esta situação. Nós continuamos aguardando. E olha, eu quero falar de uma grande promoção que vem lá do Rei do Lanche, porque hoje é a quarta real. Tem o X-salada por R$5. Isso mesmo, R$5 você paga num X-salada completinho, delicioso. Eu hoje já comi o meu deliciosamente. Quarta real é o dia do Rei do Lanche, é quarta real, X-salada por R$5. R$5 é muito barato e você pode economizar e saborear esse delicioso lanche que vem lá do Rei do Lanche. Maravilha, sensacional. E é só hoje, não é amanhã não, é hoje. Só hoje você tem aí esse lanche delicioso que é o X-salada com um hambúrguer de 90 gramas, tá? Lembramos que tem o Disque Entrega, que é o 3020 1234. O 3020-1234, ou tem também o celular 99-190-5343. Facinho, né? 99-190-5343. É o X-salada por R$5. É só hoje, quarta real. X-salada, R$5. Isso aí. É o nosso amigo Diego Silva, pirando o cabeção, trazendo essa grande delícia oferta. É o pão com gergelim, hambúrguer de 90 gramas, cheddar, e olha, tem um monte de cheddar, viu? Que eu comi hoje, uma delícia. Tomate, milho, ketchup, maionese, batata palha, que dá aquela crocância, e alface americana, que é uma delícia, né? Então, curte aí. É o Rei do Lanche, fazendo esse lanche de salada a R$5 só hoje. Dá tempo de você ligar, porque vai até à meia-noite o atendimento lá, tá? Matando a fome de todo mundo, né? E olha, um caminhão tombou e pegou fogo nesta quarta-feira na PR-170 em Bituruna. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava carregado com cigarros contrabandeados. O motorista do veículo não foi encontrado no local do acidente. Os bombeiros acreditam que o condutor tenha fugido por uma mata próxima. O Corpo de Bombeiros informou que há suspeita de que o caminhão também estava transportando munição, já que pequenas explosões aconteceram dentro do baú do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender esta ocorrência. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. E olha, você vai saber agora os perigos do uso indevido da sibutramina. Quem concede a entrevista com exclusividade é a doutora Elivânia de Paula, da LEF. Olá, Flávia, olá a todos. E hoje nós vamos falar sobre moderadores de apetite, que são muito comuns aí para mulheres e homens que querem perder peso. Inclusive, o moderador de apetite mais utilizado aqui no Brasil é a sibutramina, que inclusive agora precisa de toda uma questão de retenção de receita. O governo tem cada vez mais dificultado o acesso a esse tipo de medicamento. E para falar sobre as consequências da sibutramina, eu vou conversar com a farmacêutica Elivânia. A sibutramina é um medicamento que tem que estar com muita atenção. Somente o médico pode prescrever, ele tem que fazer uma avaliação geral desse paciente, muita cautela, uma autorização especial, daí é que ele vai poder prescrever essa sibutramina. Normalmente o endocrinologista é que faz essa prescrição, mas o índice de massa corpórea tem que estar alto, acima de 30, ele tem que estar com a parte cardíaca dele muito bem avaliada, a parte psiquiátrica avaliada, daí
sim ele pode fazer uso dessa sibutramina. Elivane, como a sibutramina é muito comum no Brasil, fala um pouquinho pra gente mais um pouco sobre a história desse medicamento. Então, esse medicamento se popularizou muito há uns 10 anos atrás. Ele era usado como um ansiolítico, antidepressivo, e a gente observava que as pessoas que usavam esse medicamento perdiam peso. Então, ele entrou nessa faixa de medicamento. Na verdade, ele não é um inibidor de apetite, ele tem outra função, mas ele também diminui. A gente teve as anfetaminas proibidas no Brasil, e com isso, quem ficou? Somente a sibutramina. Então, ela se popularizou por esse motivo, mas ela é um medicamento que a gente tem que ter extrema cautela, porque existem riscos de infarto com a sibutramina, os efeitos colaterais são enormes, boca seca, ansiedade, casos de suicídio, então tem que avaliar essa parte psiquiátrica mesmo. E todas as pessoas, ou a grande maioria delas que usaram a sibutramina, quando param, voltam a engordar e adquirir o peso todo novamente, se não um pouco mais. Então tem esse efeito rebote. Então a gente tem que ter muita cautela com ela, ter uma boa orientação nutricional, um excelente endocrinologista avaliando e só assim fazer o uso desse medicamento. O que a gente viu assim ao longo desses 10 anos é que pessoas que não tinham esse índice de massa corpórea, né, que é o indicado, estavam usando de maneira indiscriminada, né? Foi isso que o governo fez toda essa restrição. Sim, ela entrou numa portaria que inclusive na farmácia aqui a gente manda um relatório à Anvisa mensalmente de todas as pessoas que tomam. E então muita cautela mesmo do governo, porque ele percebeu que estava tendo muito efeito colateral, porque as pessoas compram pela internet, às vezes compram de fora do país e tem que estar avaliando o quanto isso é bom para a vida dela. Ela tem os riscos todos e a gente tem pouca informação realmente sobre a sibutramina. Elivane, durante a entrevista a gente estava conversando, né, e você estava aqui contando pra gente que agora para fazer a retirada dessa sibutramina equivale aí ao uso de morfina, realmente tem que ter prescrição médica, receita retida, tudo para dificultar o acesso. Isso que eu comentei com você, da rigorosidade para comprar essa medicação, somente com prescrição médica, e isso a gente manda os relatórios mensalmente, então ela tem muita rigorosidade mesmo, receituário até de outra cor. Ele não é o receituáriozinho comum que a gente utiliza, ele tem uma outra portaria. Então, assim, cuidado na hora de usar a sibutramina. Tenha uma orientação mesmo, veja a sua necessidade. Existe necessidade no país, tem pessoas que precisam dela, então ela está liberada para isso, mas não no uso indiscriminado, não comprar, qualquer pessoa sair tomando, porque a gente tem que fazer uma boa avaliação para tomar. E nós agradecemos a gentileza da Elivane a prestar todas essas informações. E você de casa, fique atento e de olho. Vai comprar sibutramina em rede social não, porque olha, o que tem de coisa falsificada não é brinquedo, hein? Depois você vai tomar alguma coisa que você não conhece. Se você precisar realmente fazer o uso desta medicação, procure por um endocrinologista. Nós temos um aqui na cidade de Rolândia, que é o Dr. Regis, um excelente profissional que atua aqui na Clínica Anjos. Eu já trato com o Dr. Regis há pelo menos uns 5 anos. Ele é uma especialidade em vida. Ele é realmente ótimo. Eu conheço inúmeras pessoas que também tratam com ele. Então, se você precisa tomar alguma medicação, procure o seu médico, tá ok? Ou um especialista da área que possa te dar as receitas e orientações devidas. Olha, 2 adolescentes foram apreendidos ontem pelo crime de tráfico de drogas em Jacarezinho. De acordo com a polícia, a equipe estava realizando patrulhamentos no Jardim São Luís, quando avistaram 2 rapazes em atitude suspeita. Na abordagem foi encontrado com um adolescente de 14 anos uma sacola contendo uma porção de maconha. Ao serem indagados, o outro adolescente, de 15 anos, acabou assumindo a propriedade da droga e afirmou ter mais entorpecente escondido. A equipe se deslocou até uma mata, onde os cães farejadores Troia e Loki encontraram mais 6 quilos de maconha. Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia civil. Gente, 14 e 15 anos. 2 crianças praticamente, né? Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos.
A Prefeitura de Quatro Barras tem oportunidade para nível fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7.086. Inscrições até o dia 4 de setembro. Informações portal.nc.ufpr.br. A Prefeitura de São José da Boa Vista tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.497. Inscrições até o dia 23 de setembro. Informações ippec.org.br. A Prefeitura de Autônia tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.932. Inscrições até o dia 4 de setembro. E informações exatospr.com.br. E daqui a pouco você vai ver a Semana da Pessoa com Deficiência. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli tá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. É pra mim, é pra você, você mesmo. Na Oral Sim, o implante dentário é pra todos. Na Oral Sim, é muito mais fácil voltar a sorrir. Ligue 31763000. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. 31763000. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Um motociclista ficou em estado grave após ter a moto atingida por um veículo na PR-317, na cidade de Maringá. De acordo com a polícia, a moto seguia pela rodovia quando foi atingido por um veículo Fox na parte traseira. Com o impacto, o motociclista foi lançado no asfalto. A queda do motociclista de 46 anos foi identificado como Luciano, morador de Iguaraçu. Ele voltava para casa e sofreu ferimentos graves na região da cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e posteriormente encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá. Segundo o médico do SAMU, os ferimentos foram bastante graves, mas a vítima foi entubada e consciente para o hospital. A Polícia Rodoviária Estadual deu apoio ao atendimento e registrou um boletim de acidente de trânsito no local. E esta semana é considerada a Semana da Pessoa com Deficiência. E a discussão é sobre a inclusão. Vamos ver. Uma celebração ecumênica deu início à Semana da Pessoa com Deficiência na APAI, em Rolândia. A semana teve início nessa quarta, dia 21, e vai até o dia 28 de agosto. No período da manhã, uma missa foi ministrada pelo Padre José, da Igreja Matriz. E no período da tarde, o pastor Marcelo, da IPI, continuou as celebrações. Essa é a primeira ação realizada pela APAI na Semana da Pessoa com Deficiência. Durante toda a semana, profissionais da APAI, alunos e pais estarão envolvidos em ações da instituição. Então, para comemorar, a Semana da Pessoa com Deficiência, nós estamos promovendo aí alguns eventos, encontros. Hoje de manhã a gente teve o Padre José, que veio até aqui para fazer uma oração junto com as crianças, com os funcionários, para lembrar esse dia e para que todo mundo também, para as próprias famílias também participarem desse momento, e promover aí um encontro, e
uma reflexão a respeito da Semana da Pessoa com Deficiência. Como você disse, né, tanto no período da manhã quanto agora à tarde, a gente viu a participação dos pais. Inclusive, esse é o tema da Semana da Pessoa com Deficiência desse ano, que é a pessoa com deficiência e a família. Fala um pouco pra gente sobre a participação da família, né, a importância da família para a pessoa com deficiência. Então, as famílias, né, elas têm uma importância sem tamanho, porque são elas o suporte, são elas quem fazem assim, a diferença. A gente faz o trabalho aqui, começa aqui dentro e lá fora continua, né? Então, a família é muito importante no processo de reabilitação, no processo de inclusão, de participação e na luta por políticas públicas que favoreçam, né, que deem os direitos que o público merece e que precisam ser cumpridos para a inclusão ser de verdade. Durante a celebração, todos cantaram e ouviram o sermão, um momento de comunhão entre os profissionais, alunos e pais. Além desse evento, uma mesa redonda também acontecerá na Câmara Municipal, que discutirá a inclusão da pessoa com deficiência. Para os profissionais da APAE, mais do que ser discutida, a inclusão precisa ser feita, tanto socialmente quanto através de políticas para a pessoa com deficiência. E o objetivo é estar mostrando o trabalho que é realizado dentro da APAE e a necessidade que também esses alunos necessitam quando saem da nossa escola, quando eles são incluídos, porque esses alunos aqui, eles têm todos os atendimentos clínicos necessários e pedagógicos. Vão para o município, a demanda é muito grande e falta esses profissionais para dar continuidade nesse trabalho. Por isso a importância, né, de levar isso aí para o poder público discutir isso, porque o que a gente vê, Sueli, é que muito se fala sobre inclusão social, sobre o direito da pessoa, né, a ter essa inclusão, mas na prática, infelizmente, pouco é feito realmente. Sim, a gente percebe que o município tenta fazer o máximo, os professores, as escolas, mas realmente ainda a demanda é muito grande e os profissionais precisam mais de profissionais para atender essas pessoas, para atender as nossas crianças, né, que estão lá, porque no município tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então é esse olhar que a gente quer, que né, de um modo geral, todos os políticos e as políticas públicas garantem realmente esses direitos aos alunos. Durante a Semana da Pessoa com Deficiência, as mães também receberão atendimento. A APAE está organizando um evento voltado apenas para as mães. As nossas mães também precisam de um momento para elas, então vai ter uma palestra para elas, um momento para elas. E para promover a inclusão, a APAE, em parceria com escolas municipais, está recebendo a visita desses alunos. A intenção é reduzir o preconceito e estimular a empatia. Um olhar diferente para os nossos alunos, sem discriminação, né? Porque ainda existe muito preconceito e muita discriminação ainda. Obrigada, Sueli. Excelente entrevista. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na APAE. E a inclusão social é muito importante, se faz necessária, se faz urgente na nossa sociedade. A gente ainda vê muitos casos de pessoas que rejeitam pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, né, ou fazem a exclusão. Até a gente conhece casos de festinhas de aniversário que pais fazem e excluem crianças especiais. Realmente muito triste tudo isso, e a gente precisa incluí-los no nosso meio, né, e saber que eles são iguaizinhos a nós, ou até mesmo muito melhores, né? Pai e filha ficaram gravemente feridos ao serem atropelados por um veículo desgovernado na noite de ontem, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. De acordo com a polícia, um acidente envolvendo um veículo Palio e um Fusca. Conforme informações da polícia, o veículo Palio estava trafegando na rua Santo Inácio de Loyola, quando foi atingido pelo Fusca,
Com a colisão, o Palio rodou e acabou atropelando 2 vítimas que estavam na calçada caminhando. Na sequência, o veículo ainda bateu no muro de uma residência no outro lado da rua. Olha só a violência do acidente. A menina de 7 anos sofreu ferimentos graves, foi encaminhada por uma equipe do SEAT ao hospital regional. O pai da criança também sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado à Santa Casa Hospitalar. O nome das vítimas ainda não havia sido divulgado até o fechamento desta edição. A Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente e analisa aí as causas disso tudo. Vamos acompanhar as possibilidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para vendedor de publicidade, auxiliar de linha de produção, auxiliar de montagem, calheiro, cobrador de ônibus, costureira de estofados e eletricista. Em Cambé, oportunidades para recepcionista, mecânico de manutenção de máquinas, costureira e confeccionador de pneumáticos. Em Arapongas, a oportunidade para mecânico de suspensão, marceneiro, costureira de estofados e motorista carreteiro. Um caminhão carregado de milho tombou na noite de ontem na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na cidade de Londrina. O motorista relatou à polícia que o veículo ficou sem freio ao fazer uma curva e acabou tombando. O motorista sofreu ferimentos leves, ele foi socorrido por uma equipe do SEAT e foi encaminhado ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual foi ao local e ajudou na sinalização da via até a chegada do guincho para a remoção do automóvel. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 30,41, a soja industrial R$ 67,28. Café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 329,88. O boi em pé R$ 147,71 arroba. O frango de corte a R$ 3,55 o quilo. E o suíno em pé tipo carne a R$ 4,73 o quilo. E daqui a pouco você vai ver as doenças cardiovasculares associadas à diabetes. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Prime Residence, um novo conceito residencial agora disponível também em Rolândia. Localizado na rua Duque de Caxias, no centro. 2 apartamentos por andar com 3 suítes. Lazer total com salões, quadra esportiva e piscinas. Mais informações na Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Na madrugada desta quarta-feira, um motociclista morreu atropelado por um caminhão no contorno leste, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista estava caído na pista quando o caminhão atropelou o rapaz de 32 anos. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O caminhão também passou por cima da moto e arrastou o veículo por cerca de 100 metros. Houve vazamento de combustível e a parte do caminhão que carregava os móveis pegou fogo. Por causa do incêndio, o trecho precisou ser bloqueado. De acordo com os bombeiros, o material carregado pelo caminhão era inflamável. E aí deu a combustão, o grande incêndio. Vamos conferir como está a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta quinta, sexta e sábado, as mínimas permanecem na casa dos 8 aos 10 graus. As máximas sempre dos 23 aos 25 graus. Nós não temos previsão de chuva ainda até neste sábado para a cidade de Rolândia.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar prenderam ontem um homem que estava tentando embarcar com drogas na rodoviária de Londrina. Edinaldo Custódio da Silva, de 23 anos, estava com quase 4 quilos de maconha. A prisão foi feita na área de embarque do terminal rodoviário. Ele acabou confessando à polícia que iria levar a droga para a cidade de Ribeirão do Pinhal. O homem já tinha passagens pela polícia por roubo, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Bom, se estava solto provisoriamente pelo crime de roubo, agora fica pelo crime de tráfico de drogas, né? Doenças cardiovasculares podem ser associadas ao diabetes e pode ser uma das causas de complicações. E você aí de casa sabia que 60% das mortes de pacientes que têm problemas cardiovasculares está relacionado a diabetes? Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o Dr. Lafranc, ele vai conversar com a gente sobre um assunto sobre essas complicações do diabetes, que podem ser muito severas e, como a gente acabou de mencionar aí no início da matéria, pode sim levar à morte. Explica pra gente por quê, doutor. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que o diabetes é uma doença que muitas vezes passa silenciosa, passa desapercebida. Existe um atraso para que as pessoas façam o diagnóstico do diabetes. E enquanto o diabetes não está bem controlado, ele vai causando lesões na circulação. Os altos níveis de açúcar no sangue levam lesões na parede dos vasos, das artérias, e onde acontece isso, vai tendo uma oclusão, um fechamento, uma obstrução dessas artérias, né? E com isso levando aos sintomas que são muito variados das complicações. Porém, muitas vezes a pessoa deixa passar desapercebido os primeiros sinais do diabetes, que seria tomar um pouco mais de líquido que o normal, ir mais vezes ao banheiro, fazer xixi mais vezes, algumas vezes passar por períodos que tem uma transpiração, uma fraqueza e tal. Mas muitas pessoas não têm esses sintomas, então acaba só descobrindo no exame rotineiro. Por isso é importante, aquelas pessoas que têm familiares diabéticos, que não têm um hábito de vida muito saudável, não faz atividade física, não tem um controle adequado de outros problemas, como a pressão, como a obesidade, que essas pessoas façam 1 ou 2 vezes por ano, pelo menos um exame para ver a sua glicemia. Doutor, explica pra gente, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, de que forma ela vai aí cuidar e manter essa diabetes em dia para que ela não fique muito alta e não resulte em todas essas complicações? É possível manter por um longo tempo a diabetes estabilizada? Sim, com certeza. A gente tem basicamente 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é o que começa na infância ou na adolescência. Esse é um diabetes mais difícil de controle, porque ele não depende só dos hábitos alimentares da pessoa, Ele é genético e o pâncreas, que é o nosso órgão que produz essa insulina, ele diminui muito a produção ou não produz, então a pessoa acaba necessitando o uso de insulina para o resto da vida. Já os pacientes com diabetes tipo 2, o diabetes que ele vem com o tempo, ele também tem uma relação familiar, porém ele está muito relacionado com os hábitos da pessoa. Pessoa que se alimenta mal, pessoa sedentária, pessoa que ganhou muito peso, pessoa que tem assim um hábito de alimentos inadequados, muito carboidrato, muito açúcar, muito refrigerante, então todos esses fatores levam ao diabetes. Porém hoje a gente sabe que é difícil cuidar de algo que depende extremamente da alimentação, mas hoje você tem junto com uma orientação nutricional, com um nutricionista ou com um endocrinologista, você tem hoje vários produtos que substituem produtos à base de açúcar, então torna um pouco mais fácil o controle alimentar. Também temos hoje um arsenal medicamentoso muito grande para o combate do diabetes, Hoje também tem a tecnologia, quando a pessoa precisa de insulina, que são equipamentos, são bombas que ficam instalados na pessoa e que vai administrando essa insulina lentamente ao longo do dia. Também temos alguns aparelhos que a pessoa coloca como se fosse um adesivinho assim na pele, que ele troca a cada 15 dias,
que ele faz uma leitura quase que instantânea do açúcar no sangue. A pessoa tem um aparelhinho, como se fosse um celular, ele passa nesse implante e tem uma leitura praticamente imediata do nível de açúcar. E assim a pessoa pode corrigir com insulina da maneira mais adequada. Então, hoje, a gente tem todos esses cuidados importantes e medicamentos também à disposição. Porém, eu sempre falo, a pessoa com diabetes, ela pode viver bem por muitos anos? Pode. Só depende dela. Essa é muitas vezes uma dificuldade quando a pessoa procura um consultório médico, o médico dá todas as orientações para esse problema, especificamente o diabetes, e a pessoa sai do consultório e infelizmente não consegue seguir todas aquelas recomendações. Aí não tem todo médico ou medicamento que vai resolver o problema. Então, o diabetes, a pessoa pode sim, respondendo a sua pergunta, pode viver bem? Pode. Depende muito dela. E nós agradecemos ao Dr. Alexandre Lanfranc, um excepcional médico, né, um amigo e que realmente traz várias informações preciosas. Se você tem problema com diabetes, né, doenças cardiovasculares, não dê bobeira. Cuide, se trate, se oriente, faça o regime necessário, a dieta necessária, tome os medicamentos e procure sempre por um médico da sua confiança. O Dr. Alexandre Lanfranc atende aqui na Clínica Anjos, bem do ladinho aqui da TV, né? E é um excelente médico, então pode procurá-lo que você não vai se arrepender mesmo. E se você ainda ficou com dúvidas ou quer sugerir outros temas, pode passar mensagem para a gente pela nossa página do Facebook ou pelo nosso WhatsApp. Nosso Diário 27 fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia, as mensagens, né, os incentivos que são passados todos os dias e as sugestões de matérias também. Nós voltaremos amanhã, ao meio-dia, no nosso Fatos e Notícias. Boa noite. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de